O encontro com Demas. Um pouco distante da estrada e próximo à mina estava um homem chamado Demas, convidando os transeuntes a visitar a jazida. Ele dirigiu-se a Cristão e Esperançoso. Meus amigos, venham para cá, e lhes mostrarei uma coisa. Cristão, o que você nos mostraria de importante para que nos desviássemos de nosso caminho? Demas. Aqui há uma mina de prata e tem gente cavando nela à procura de riquezas. Se vocês vierem, verão que podem, com pouco esforço, arranjar uma grande fortuna. Vamos lá ver, propôs Esperançoso. Cristão, eu não. Já ouvi falar desse lugar e de muitos que perderam aí as suas vidas. Além do mais, esse tesouro é um laço para aqueles que o obtêm. Ele mancha, corrói e envenena a mente e o corpo. Então Cristão chamou Demas. O lugar não é perigoso? Ele não tem sido a causa da ruína e do fim de muitos peregrinos? Não, não tão perigoso, respondeu Demas com ironia, exceto para os descuidados. Cristão dirigiu-se a Esperançoso. Não vamos dar um passo naquela direção. Vamos seguir reto o nosso caminho. Esperançoso. Acho que quando o astucioso passar por aqui e receber o mesmo convite que nós, voltar-se-á para ver. Cristão. Sem dúvida, pois os seus princípios guiam-no desse modo, e ele provavelmente morrerá ali. Demas tornou a chamar. Vocês não virão ver? Cristão. Demas, você é inimigo da causa de Cristo, e já foi condenado por um dos bons juízes de Deus, por haver se desviado do caminho reto. E agora quer fazer-nos cair na mesma condenação? Você sabe muito bem que se nos desviarmos, o Senhor, nosso Rei, o saberá, e envergonhar-nos-á quando desejarmos permanecer diante dele sem receio. Logo, Cristão e Esperançoso estavam além do som da voz de Demas. A esta altura, Astucioso e seus amigos chegaram à colina, e ao primeiro convite de Demas, voltaram-se para ver a mina. Se chegaram perto e caíram nela, ou se entraram para cavar a prata e foram sufocados pelo gás, não sei. Mas uma coisa notei, que jamais foram vistos na estrada outra vez. Vi novamente em meus sonhos que exatamente do outro lado da planície havia um velho monumento junto ao caminho. Era muito estranho. Tinha a forma de um pilar, mas a face de uma mulher. Cristão e Esperançoso ficaram a olhá-lo por um longo tempo, tentando descobrir o significado. Finalmente, Esperançoso viu algo escrito nele, mas não sendo um estudioso, não pôde decifrar as palavras. Ele chamou a atenção de Cristão para a escrita, e ele decifrou as palavras em hebraico. Lembre-se da esposa de Ló. Eles concluíram que aquela era a estátua de sal em que se convertera a mulher de Ló, ao olhar atrás, com os olhos cobiçosos, para a cidade de Sodoma, em chamas, quando fugia por sua vida. Cristão. Ah, irmão Esperançoso, esta é para nós uma boa recordação. Depois do convite de Demas para ver a colina do lucro, se tivéssemos ido, como ele queria e como você estava inclinado a fazer, quem sabe se nós, como essa mulher, tivéssemos nos tornado um espetáculo público para as futuras gerações. Esperançoso. Sinto muito haver sido tão tolo, e admiro-me de não haver ocorrido comigo o mesmo que aconteceu a essa estranha mulher, pois me pergunto em que o meu pecado difere do dela. Ela apenas olhou para trás. Eu desejei ir e ver. Louvada seja a graça, e que eu fique envergonhado de haver permitido que tal coisa penetrasse-me à mente. Cristão. Vamos tomar nota do que vimos aqui para o nosso benefício no futuro. Essa mulher escapara ao julgamento obedecendo ao anjo do Senhor, mas foi surpreendida por outro quando desobedeceu e olhou atrás. Esperançoso. Verdade. E ela nos serve de advertência e exemplo. Advertência para evitarmos o seu pecado, e exemplo do julgamento que virá àqueles que não derem atenção à advertência. A caminhada junto ao rio Venturoso. Logo eles chegaram ao rio cristalino, a que o apóstolo João chamou de o rio da água da vida.
Agora, o seu caminho seguia à margem do rio, onde eles caminharam com prazer. Pararam a fim de beber da água do rio, que lhes foi refrescante ao espírito. Em ambas as margens, havia árvores verdes, que produziam toda espécie de frutos deliciosos e cujas folhas serviam de remédio. Eles satisfizeram a fome com os frutos e comeram das folhas para prevenir doenças que ordinariamente atacavam pessoas em viagem por aquelas regiões. Em ambos os lados do rio, havia também um prado muito formoso, verde, o ano inteiro e adornado de flores graciosas. Nesse prado, deitaram-se e dormiram em perfeita segurança. Ao acordar, tornaram a comer dos frutos das árvores, beberam do rio e deitaram outra vez para dormir. Fizeram isso por vários dias e noites. Cantaram e regozijaram-se na bondade de Deus. Caminhada à parte, pela trilha da Campina. Não tinham ido muito longe, quando a estrada e o rio se separaram, o que os desgostou, porque a estrada ao lado do rio fora plana. Agora o caminho era tosco, e os seus pés estavam feridos da jornada. Um pouco à frente deles, do lado esquerdo da vereda, havia uma campina, e uns degraus conduziam ao outro lado da cerca. Na escada lia-se as palavras: Trilha da Campina. Quando chegaram à escada, Cristão sugeriu: Se esta campina acompanha a estrada, vamos por ela. Ele aproximou-se da escada para observar, e viu uma trilha suave, paralela à estrada, do outro lado da cerca. É o que eu desejava, suspirou Cristão. Por aqui é mais fácil. Vem, Esperançoso, e sigamos por ela. Esperançoso: Mas se essa trilha nos levar para longe da estrada? Cristão: Isso não é provável. Veja, ela não segue paralela à estrada. Assim, persuadido por seu bom companheiro, Esperançoso seguiu Cristão para o outro lado da cerca. Acharam a trilha da campina mais cômoda aos pés. Adiante deles caminhava um homem vaidoso, chamado Autoconfiança. Cristão chamou por ele e perguntou-lhe aonde levava a trilha. Ao portão celestial, gritou ele. Não lhe disse? Alegrou-se Cristão. Agora sabemos que estamos certos. E seguiram Autoconfiança. Logo, porém, caiu a noite. E na escuridão perderam de vista a Autoconfiança, que, não enxergando o caminho, caiu numa cova profunda, feita pelo dono do terreno para apanhar viajantes cabeçudos. Cristão e Esperançoso ouviram-no cair e chamaram para saber o que acontecera. Contudo, não houve resposta. Ouviram apenas um gemido. Onde estamos agora? Indagou Esperançoso. Cristão estava em silêncio, pesaroso por haver afastado do caminho o seu companheiro. Começou a trovejar e a chover. E a água cobriu o solo. Esperançoso gemeu. Oh, se tivéssemos ficado em nosso caminho! Cristão: Quem pensaria que esta trilha nos levaria para longe da estrada? Esperançoso: Desde o princípio estava temeroso de que isso acontecesse, e por isso o adverti brandamente. Eu teria falado mais claramente, mas você é mais velho que eu. Cristão: Bom, irmão, não se ofenda. Sinto muito tê-lo desviado e posto em perigo. Por favor, perdoe-me. Não o fiz com má intenção. Esperançoso: Não se preocupe, meu irmão. Eu o perdoo e acredito que, de alguma forma, isso será para o nosso bem. Cristão: Fico verdadeiramente alegre por ter comigo um irmão tão clemente. Mas não devemos ficar aqui. Vamos tentar voltar à estrada. Esperançoso: Certo, irmão, mas deixe-me ir à frente. Cristão: Não, se me faz um favor, deixe-me ir primeiro. Assim, se houver algum perigo, eu serei o primeiro a correr o risco e a sofrer, pois sou o culpado por nossa presente situação. Esperançoso: Não, irmão. Você não deve ir primeiro. Com a mente preocupada, poderá guiar-nos pelo caminho errado outra vez. Então, ouviram uma voz que dizia: Ponde-vos nos caminhos, e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Mas, a esta altura, a água estava tão alta que era extremamente perigoso seguir qualquer caminho.
Então lembraram-se do ditado: é mais fácil sair do caminho certo que voltar a ele. Não obstante, voltaram em direção aos degraus. Mas a noite era tão escura e a água tão alta que quase se afogaram. Não conseguiram voltar à escada naquela noite. Finalmente, chegando a um pequeno refúgio no chão mais elevado, sentaram-se para aguardar a alvorada. Como estivessem fatigados, pegaram no sono. Não muito longe de onde estavam, havia um castelo chamado Castelo da Dúvida, de propriedade do gigante Desespero. Era no terreno dele que os dois estavam dormindo. Como lhe era habitual, o gigante levantara cedo e estava inspecionando a área e a cerca depois da chuva, quando topou com Cristão e Esperançoso dormindo em sua propriedade. Numa voz áspera, mandou-os acordar e exigiu que lhe contassem de onde eram e o que estavam fazendo em suas terras. Confessaram que eram peregrinos e que haviam perdido o caminho.